Nathan, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, explica o que você faz, né? Eu já coloquei ali no nosso cardzinho que você é assessor, explica da onde vive, o que bebe, o que come. Vixe, para falar o que deve também. Então, eu sou assessor de investimentos, né? E primeiro eu vou contar como que eu cheguei até ali, como que eu fui começar a trabalhar como assessor. Eu sou do interior de São Paulo, de Dracena, não sei se alguém já ouviu falar, mas é uma cidade bem pequena, cerca de 50 mil habitantes. A partir de Dracena eu fui estudar em Maringá, fiz faculdade por lá e ingressei no Banco Bradesco. Trabalhei muitos anos com o Banco Bradesco, né? Fui gerente de contas e depois que eu saí do Banco do Bradesco, né, eu resolvi procurar um caminho diferente de seguir. Então, eu não estava mais habituado com aquela questão de trabalhar com um horário certinho. Para mim... Rotina? A rotina até que a gente cria, né? Tipo, uma própria rotina, só que eu não queria mesmo... era bem bater o ponto, né? Que fazia certinho. Então, resolvi buscar alguma outra opção numa área que eu tivesse um encaixe melhor. Comecei a trabalhar como assessor de investimentos, a princípio, na época, com a XP, e tem ali agora quase 2 anos que eu estou trabalhando junto com o Banco BTG Pactual. Vim para Cascavel já há uns 2 anos, a família da minha esposa tem família aqui, e a gente está aí, né? Mais ou menos isso. Legal, bacana. Nathan, você comentou com a gente antes que a maioria da tua carteira de clientes está fora ainda daqui da nossa região, né? Hoje sim, hoje a maioria da minha carteira, até porque eu vim pouco tempo antes da pandemia morar efetivamente em Cascavel, né? Então a gente, ao longo do tempo a gente vai pegando relacionamento, que é normal, mas a gente vai criando laços, mas a maioria hoje é tudo de fora, assim, eu não tenho a princípio um local fixo para trabalhar, eu preciso de um cliente que precisa ser daqui de Cascavel necessariamente. Pode ser de qualquer lugar do Brasil ou até mesmo de fora. Legal. O nosso intuito hoje é falar um pouquinho sobre investimentos de diversos tipos, né? Pela experiência que você faz, não só defender o teu ponto de vista, não só o que você faz e o que você indica para os seus clientes, né? Oferece para eles. Vamos começar falando assim de investimento para leigos, para quem entende pouco, né? O brasileiro ele é investidor, não sei mais dos índices, mas o índice eu acredito ainda é alto, da poupança, né? A poupança, que é um fundo que rende 70% da Selic. Né? Aproveitando isso daí, antes da gente falar da poupança, explica para nós o que é a Selic, que é a taxa básica de juros, e o que é o CDI, que é a taxa interbancária, né? Qual que é a diferença dos dois, como é que funciona? Tá. Primeiramente, assim, referente à Selic, o que é a taxa Selic, né? Por que a taxa Selic está quanto hoje? Por que ela sobe? Por que ela cai? A taxa Selic é a taxa básica que o governo usa para poder controlar a inflação, né? Então, quando eles estão baixando a taxa Selic, é porque eles querem colocar mais dinheiro no mercado. Quando eles vão subir a taxa Selic, eles querem tirar um pouco de dinheiro do mercado. Por quê? Vamos lá, vamos dar um exemplo. A gente vai comprar tomate. A gente está vendendo tomate ali, você está vendendo tomate, eu estou comprando tomate, está faltando dinheiro para eu comprar tomate. O que o governo vai fazer para colocar dinheiro no mercado? Ele vai baixar a taxa Selic para que as pessoas tenham mais dinheiro, mais poder de compra. E a economia gira. E a economia gira. Então aí você vai conseguir comprar mais tomate. E o inverso, se todo mundo começar a comprar tomate, depois que o governo liberou dinheiro, o preço do tomate, você como vendedora de tomate, que também não é besta, você vai querer subir esse preço, você vai ter menos... o tamanho da sua terra também é limitado, você vai produzir uma certa quantidade de tomate, então você vai começar a aumentar. Aumenta a procura. Aumenta a procura, então é basicamente para isso que serve a taxa Selic, tá? E no que ela influencia nos seus investimentos, no que ela influencia ali na questão do CDI. O que é o CDI? O CDI ele nada mais é como se fosse uma taxa irmã da taxa Selic.
Só que ele é uma negociação interbancária. O que acontece? Existe uma regra que todos os bancos, ao final do dia, eles não podem ficar com saldo negativo. Tá? Então, se um banco ele empresta dinheiro, ele capta dinheiro, ao final do dia, se ele ficou com, sei lá, 500 milhões negativo, ele precisa buscar esse dinheiro em algum lugar. E aí ele vai ter a opção de buscar esse dinheiro com o governo. Se ele buscar esse dinheiro com o governo, ele vai pagar a taxa Selic, que hoje ela está em 2%. Só que, ele, ao invés dele pegar com o governo, ele vai pegar com um banco concorrente. Então, vamos supor que o Bradesco ficou 500 milhões negativo, ele vai pegar com o Itaú. Essa negociação entre os bancos, que é o CDI, aí ele vai ser sempre um pouquinho menor do que a taxa Selic. Se está em 2% ali, o CDI vai estar em 1,98%, 1,99%. Uma taxa muito próxima, porque o Itaú dá um descontinho para ele pegar do que pegar lá com o governo. Entendi. E explica para nós hoje assim, sobre aquele assunto que a gente abordou antes, ali da poupança, né? O que a gente tem, quais fundos a gente consegue substituir a poupança, mantendo a segurança e tendo uma rentabilidade maior? Tá, não digo substituir, mas assim, vamos utilizar de exemplo em relação a... Primeiro, por que a gente aplica em poupança? Porque a gente vem naquele conceito de que é seguro. Primeiro, claro, deixar meu dinheiro na poupança porque ele é seguro, eu não vou perder, eu não quero arriscar meu dinheiro, vou deixar ele lá rentabilizando alguma coisa. Mas, se você investir o seu dinheiro na poupança, basicamente você está deixando esse dinheiro também vinculado a algum banco, certo? Se você emprestar esse dinheiro para um banco e emprestar para o governo, quem quebra primeiro se um dia vier a acontecer alguma coisa com esse país? Então, só para as pessoas entenderem, a poupança é um fundo do banco. A poupança ela é um veículo do banco onde as pessoas também... Né? É por isso, então, que o banco, o gerente, quando a gente entra, abre uma conta lá, o gerente já coloca o dinheiro aonde automaticamente? Geralmente, hoje os bancos eles colocam naquela aplicação automática, rende menos do que a poupança ainda, né? Ah, tem uma pior que a poupança ainda? Tem coisa pior que a poupança. Você vai num Bradesco, num Itaú da vida, num banco grande aí, eles vão falar assim, não, coloca nessa aplicação automática aqui por enquanto mesmo, e deixa aí, rende até menos do que a poupança. Porque quanto menos o banco te pagar, mais dinheiro ele recebe. Ele consegue trabalhar melhor com o seu dinheiro. Então, pro banco é interessante ele te pagar menos. Então, se chega lá, o gerente carrega de produto, né? Tá. E se a gente pegar nossas pessoas aqui, eu chamo os meus telespectadores de pessoas, se a gente jogar eles para tirar dessa instituição, para onde, que tipo de fundos eles podem buscar uma rentabilidade melhor, quem que eles têm que procurar? Tá, vamos lá, você está querendo tirar o seu dinheiro da poupança do banco para jogar em um outro lugar. Primeira coisa que você vai fazer antes de você começar a ingressar em alguma coisa que tenha um risco um pouco maior, é um risco similar que te pague um pouco a mais. Então, vamos ali, tem o Tesouro Direto, por exemplo. O Tesouro Direto ele paga 100% do CDI, a poupança paga 70% do CDI. E o Tesouro Direto, ele é mais seguro do que você investir seu dinheiro na poupança. Porque a poupança, você está emprestando seu dinheiro para o banco, e no Tesouro Direto você está emprestando dinheiro para o governo. Ah, mas o nosso governo não é confiável, né? Só que para o governo quebrar, o banco tem que ter quebrado primeiro. Então, tudo no país tem que quebrar para depois que o governo quebra. Pegando essa linha de raciocínio já, aquilo que a gente estava conversando antes sobre o Fundo Garantidor de Crédito, né? Que a gente passou por uma época política no Brasil, onde as pessoas tinham dinheiro no banco e de repente não tinham mais nada. Talvez isso impacte também nessa preferência do brasileiro por investir em imóveis, né, no mercado imobiliário, que é uma coisa mais segura, né? Explica para nós o que é esse fundo garantidor, enfim. O fundo garantidor de crédito, na verdade, foi, como você citou, tem uma questão mais política. O pessoal lá na época do Collor, que o pessoal, né, o governo retirou ali o dinheiro que as pessoas tinham em conta. Então ninguém tinha mais a confiança de colocar o dinheiro no banco. Começou aquele negócio do literalmente assim, guardar o dinheiro embaixo do colchão, né? E aí todos os bancos se juntaram e criaram um fundo, que é o Fundo Garantidor de Crédito,
para começar a recuperar aquela confiança para que as pessoas tragam dinheiro de volta para o banco, né? Então, todo dinheiro que entra no banco hoje, um 0,0001%, ele vai para esse fundo, que é para se um dia um banco quebrar, alguma coisa nesse sentido, dar essa garantia, essa tranquilidade para o investidor. Seria isso. O que, na minha opinião, é algo bem difícil de acontecer, né? Bem provável, bem provável. E assim, a hora que a gente está falando ali de fundo garantidor, a gente está pensando em alguns tipos de investimentos nessa parte mais de renda fixa. Renda fixa, ela vai ter 3 linhas, tá? Tem a linha de crédito bancário, que você vai ter o CDB, o LCI, o LCA. Você vai ter o tesouro, que é o tesouro direto, né? E você vai ter a questão do crédito privado, que aí ele entra a linha do CRA, CRI e debenture. O que é CRA, CRI e debenture? São 3 áreas diferentes, tá? A debenture, ela é para incentivar a infraestrutura no país. Então, o que acontece? Vamos lá, te dar um exemplo melhor. Se você tem uma empresa do ramo de rodovia, daí você quer fazer uma melhoria de rodovia, quer fazer uma expansão, duplicar essa rodovia. O que você vai fazer para buscar dinheiro? Existem várias formas de você buscar dinheiro. Você pode pegar um dinheiro e prestar direto com o banco, ou você também pode emitir uma dívida. Você pode emitir uma debenture. Então, você emprestar o seu dinheiro para uma empresa, por exemplo, que está fazendo uma concessão de rodovia, uma ampliação, ou emprestar o seu dinheiro para o banco ou para o governo, o que é mais seguro? É muito relativo. Às vezes a empresa que está com a concessão, ela tem uma concessão de 50 anos lá, para aquela rodovia, e está te dando um crédito que ela está pedindo 30 anos. Então ela está garantida naquele tempo, porque ela tem todo aquele espaço. Então, a hora que a gente fala de risco, você tem que entrar caso a caso, e comparar a taxa também, né? Porque a gente tem que saber que o que você vai correr um pouquinho mais de risco tem que te dar um retorno um pouco maior. Vi uma coisa aleatória, acho que a gente conversou sobre isso, uma outra situação. Para a energia solar, se for no caso de um grande investidor, é possível? Para a energia solar, né? Montar uma usina, uma rede de consórcio, que é quando a gente... Então, assim, é que pelo menos no banco onde eu trabalho hoje, a gente ainda não tem um tipo de crédito específico para montar isso. Ainda não, porque no Brasil é uma coisa muito nova, relativamente muito nova. Eu viajei para fora, então assim, você vai, por exemplo, na Espanha, que eu fiquei um tempo lá, você vê praticamente todas as casas com painel solar. Né? Vocês estão ouvindo, né? Estão ouvindo, né? Vai taxar esse negócio aí, vocês não colocaram energia solar na casa de vocês. Né? E assim, hoje o BTG não tem, mas eu sei de outros bancos que já fazem. E, por exemplo, financiamento. Às vezes uma pessoa paga lá R$200 de energia só para fazer um financiamento para colocar uma placa solar na casa dela. Ela vai pagar o mesmo valor e ainda vai ganhar a placa. Então, hoje já começa, aqui no Brasil já começa a ficar viável. Ainda a gente tem assim uma barreira muito grande em relação a isso, porque o cliente ele vai para o banco, quando é crédito menor, pessoa física, geralmente, libera tranquilamente. Agora quando muda para PJ e o crédito passa de 100 mil reais, gente do céu, o negócio fica difícil. Hoje as cooperativas, elas que têm melhor taxa para esse tipo essa linha, energia solar. 5 mil reais de energia, 10 mil reais de energia. Ele só vai trocar um custo pelo custo do banco por um determinado período e depois acaba e o sistema tá pago. Geralmente o sistema se paga ali, se for no banco, 5 anos. 5, se tiver demanda contratada, no caso de empresas, né? 7 anos. Se for pagamento à vista, recurso próprio, 3 anos, 4 anos. Sim. E ainda assim o banco ele quer uma garantia, ele quer um imóvel em garantia ou ele quer um aval, e daí tu já sabe, né? Aí, bem às burocrático, vezes, né? É bem burocrático. E às vezes as nossas vendas caem, né? O cliente perde a vontade de investir porque é uma exigência muito grande. Ainda é um mercado novo, ainda que está se moldando. Então lá fora já está 1000 anos avançado nesse setor, né? Mas a gente vai mudar esse cenário. Tá melhorando já. Agora dá a tua opinião sobre o meu setor, o meu mercado. Né? Eu acho que eu já falei um pouco, né? Não, tu falou antes, quando a câmera estava desligada. O que você fala? Da energia solar.
Tu acha que é viável, uma coisa que está acontecendo lá fora já? Não, é lógico que é viável, já é uma coisa que já vem acontecendo no mundo inteiro e a tendência é que aconteça aqui. Vou dar um exemplo de Dracena, tá? A cidade de onde que eu vim, fui passar uns dias lá agora, próximo ao Natal, lá com a minha mãe, e aí, tipo, comecei a dar uma passeada pra cidade, assim, fazia tempo que eu não ia pra lá. Eu encontrei uma usina de painel solar lá, que depois eu descobri que é a segunda maior usina do país. Por causa aí veio um grupo de italiano e investiram, compraram lá e fizeram um negócio gigante, porque assim, é uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda tem muito pouco e que ainda tem muito campo para crescer. Eu acho que tem tudo para dar certo, assim, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? Ainda é um mercado novo que tá sendo regulamentado, já existe, né? Mas tá oscilando algumas coisas aí, mas tá tomando forma. E as pessoas estão tomando consciência que é um investimento seguro, que é rentável, que é sustentável, que é necessário, né? Não, o meu irmão, ele trabalha dentro de um banco grande, só que ele trabalha numa área totalmente diferente da minha, né? Ele trabalha com crédito, com equipe, com uma coisa mais nesse sentido. No caso dele, lá ele trabalha com mais financiamento de carro. O banco onde ele trabalha lá é especializado nisso. Só que ele falou assim que dos últimos 2 anos, o que já assumiu na segunda colocação ali é crédito para energia solar. Então ele falou que assim, hoje é um negócio que saiu lá de trás, que não dava um lucro assim tanto para o banco e já está em segundo lugar ali para o banco onde ele trabalha. Coisa boa. Que bom. Vamos lá. Deixa eu voltar para os meus rascunhos aqui. Fala para nós um pouquinho, saindo um pouquinho desse mercado mais leigo, um pouco mais avançado, e fala um pouquinho de ações para nós. Explica um pouco de diferença. Explica. Tudo. Tá. Que assim, basicamente ações, quando você está comprando uma ação, você está comprando uma cota de uma empresa. Então, primeira coisa, na hora que você for investir em ações, acredite nessa empresa. É alguma empresa que você confie que acredita. Vou dar um exemplo sólido que eu uso sempre que eu trabalhei lá, então a primeira coisa que vem na minha cabeça, o Bradesco. Então, se você for comprar ali, poxa, qual a chance do Bradesco quebrar, qual a chance do Bradesco crescer? A partir de quando você está comprando uma cota do Bradesco, você está se tornando um sócio do banco. Então, você quer que a empresa cresça da mesma forma que a sua ação também vai se valorizar conforme isso. É basicamente isso, a ação é isso, né? E risco na ação, ele é relativo, vai depender muito da ação que você escolhe. Tem empresa ali que está mais lascada, vamos dizer assim, que a ação vai estar muito mais valorizada. Só que aí você tem a chance de ganhar muito mais dinheiro ou de perder. Então, às vezes, não vou comprar o Bradesco porque o Bradesco não vai valorizar muito. Já está valorizado. Porque o Bradesco está num preço bom. Tá, mas aí tem a questão dos dividendos, né? As empresas distribuem lucros, o Bradesco tem uma média de 10% ao ano. Então, assim, é muito... A hora que a gente entra no conceito de ações, assim, vai muito de perfil para perfil, né? Não tem perfil para ação, não tem perfil mais para renda fixa. Não sei, coloca, sei lá, 5% da carteira, 3% da carteira em ações para ver, né? Como que é, às vezes a pessoa gosta, mas é que ela dá uma oscilada mesmo, então é muito... O Nathan, ele é do comercial. Explica para nós o que exatamente você faz hoje como assessor, quando o cliente vem para você, entra para sua carteira. Eu queria que o cliente viesse assim para mim, que fosse fácil. A gente tem alguns aí, eu acho. Seria ótimo o cliente vir assim, mas não, basicamente eu trabalho com prospecção de clientes, né? E dentro do nosso escritório a gente tem uma equipe toda especializada em cada coisa. Então, por exemplo, para crédito eu tenho uma pessoa específica, para câmbio a gente tem uma pessoa específica, então a gente faz câmbio também, a gente faz na parte de investimentos, a gente tem um analista, na parte de renda variável, para quem gosta de ações, a gente tem um head de mesa de renda variável. Então, assim, a minha parte é mais ou menos conversar com a pessoa, identificar mais ou menos, dado ali, às vezes, uns gaps, uns feelings da pessoa, assim, a partir disso, a gente montar alguma coisa junto com toda a equipe, né, que buscar atender esse cliente da melhor maneira possível. Entendi. Então,
É isso, assim, a gente está mais ou menos querendo entender o que o cliente precisa para, a partir disso, a gente poder ofertar alguma coisa que se encaixe com o que ele... Às vezes ele vem para vocês querendo um crédito. E às vezes não é o crédito que ele precisa. E às vezes ele vem querendo investir. Às vezes vem querendo investir. E você pega todos esses. O BTG hoje ele é um banco de investimentos, o maior banco de investimentos da América Latina, né? E com isso a gente tem um portfólio muito grande. Como eu comentei, o câmbio, o crédito. Hoje a gente já tem cartão de crédito no BTG. E mais a área de investimentos, né? A parte da área de investimentos é onde eu mais atuo, né? Que aí a gente presta ali uma assessoria, a gente entende o cliente e indica não que eu indico, mas que a gente busca junto com a equipe uns investimentos que se adequem com o que a pessoa precisa, né? Qual que é a diferença do BTG para um Bradesco, por exemplo? Tá, primeira coisa, quando você vai lá no Bradesco, você abre uma conta, a pessoa vai começar a te empurrar um monte de produto. Vou te dar um exemplo para gerente de banco e não para... Qual que é a diferença do assessor e do gerente de banco? Eu não estou aqui para empurrar produto para ninguém, eu estou aqui para identificar qual que é o problema e apresentar uma solução. Então, eu não tenho meta nenhuma, eu tenho uma meta de crescimento comigo mesmo, mas é por volume, não... Aproveita essa questão de meta e explica para as pessoas como é que funciona a trabalho tua. Eu usei o Bradesco justamente por causa disso, porque você já trabalhou na instituição. Explica para nós como era a tratativa antes com o cliente e agora como vocês fazem, como eram as tuas metas e agora qual que é o teu objetivo dentro da instituição que é o BTG. No Bradesco, o que aconteceu? Eu tinha a meta de valor para trazer para dentro, eu tinha a meta de quantidade de cartão de crédito, eu tinha a meta de capitalização, consórcio, seguro. E cada dia tinha um produto diferente. E aí eu tinha que fazer o produto que vinha na minha mesa. Vinha a ordem de cima e aí eu chegava na minha mesa lá e falava, você precisa fazer tanto de consórcio. E aquele dia eu só ficava, todo mundo que batesse na minha mesa eu ia falar com a pessoa, vamos fazer consórcio. E não, mas eu não gosto de consórcio, mas eu gosto de consórcio, eu gosto de, sei lá, vamos vestir... Mas tinha que ser aquele. Tinha que ser aquele, era o produto do dia. Era mais ou menos assim, a gente tinha ali uma função já especificada. Né? Aí, como assessor, eu não tenho nenhum tipo de meta nesse sentido, eu não preciso vender nenhum produto. Eu vou fazer diferente, eu vou primeiro entender o que essa pessoa precisa e a partir disso eu vou dar algumas opções do que se encaixa para que ela escolha o que ela acredita que seja melhor para ela. Então, eu quero renda fixa. Renda fixa a gente vai ter o CDB, o FCI, LCA, o CRI, o CRA debênture, o Tesouro Direto, e aí eu vou apresentar as opções, quanto que dá de taxa cada um, e aí a pessoa vai escolher o que ela acha que é legal ou não. Para partir disso ela ter uma decisão mais assertiva, né, na escolha do dinheiro dela, onde que ela vai guardar aquilo de uma maneira melhor. Legal. Vamos pegar, agora eu lembrei de uma pergunta que uma pessoa me fez, que é sobre a diferença do que você faz para, por exemplo, o mercado imobiliário hoje, que é o mercado constituído, eu digo obra civil, construir uma casa, qual a diferença? O que é melhor? É investir numa casa própria, investir numa casa para aluguel, que dê rendimento, ativo, né, e investir num fundo, qual que é a diferença? Tá, quando você... Porque assim, aqui a gente é bem apegado ali àquela questão de ter o físico, né? Da gente... Segurança, assim, a casa tá rendendo, não tá rendendo, mas ela tá lá. Então, assim, a pessoa sempre vem com isso na mentalidade. Não que é ruim, né? Mas, por exemplo, minha opinião, tá? A casa própria hoje, ela não é um ativo, ela é um passivo. Ela é uma coisa muito do ego, é um apego emocional, é o teu canto, é o teu lar, não existe certo ou errado, eu acho que existem fases diferentes, né? E ela, claro, obviamente está ali valorizando, se um dia tu for vender, mas ela não te gera rentabilidade. Eu gosto de usar o exemplo da casa, assim como ela é muito similar a você comprar uma ação ali, ela é um mercado de renda variável.
Só que a gente não enxerga isso, né? Porque quando você está com o seu dinheiro investido na ação do Bradesco, por exemplo, você vai olhar todo dia quanto ela está custando. Agora, se você tiver com a casa parada ali, você não vai todo dia ligar para o corretor e falar assim, aí, quanto que está a casa? Qual o valor da oferta que eu recebi hoje? Porque se você ficar fazendo isso todo dia, você vai ver que a casa, às vezes, vai ganhar, sei lá, vamos supor uma casa de 100 mil. Que não tem mais, né? Nem terreno acho que tem no seu valor. 300, Meu Deus. É verdade, nem terreno. Nem terreno. Vamos supor ali 300 mil uma casa. Né? Se você pegar e cotar, hoje está 350, você cotou, recebeu uma oferta. Hoje você vai receber uma oferta de 250. Se você cotar todo dia, vai ter alguma coisa diferente. Só que a partir de quando você vai investir numa ação, num fundo imobiliário, você vai enxergar essa oscilação. E talvez isso te dá uma certa agonia por dentro, né? Porque a casa você enxerga lá, você não vê o seu valor descendo, subindo, e lá você vai conseguir enxergar. Até porque o EGPM, me corrija se eu estiver errada, ele é uma taxa mensal, né? Que daí você é uma somatória, faz uma somatória anual, daí corrige lá, enfim, né? Mas ele oscila. Todo mês é uma crescente, o mercado estava bem estabilizado, né? E ele deu uma crescente muito grande nesse último ano. Que assim, ele é um mercado que quem pegou ali de 2002 até cerca de 2013, mais ou menos, se deu muito bem. Cresceu muito e ganhou muito dinheiro. Quem pegou de 2013 até pouco tempo, acho que ainda vai. 2019. Acho que ainda vai estar. O mercado está começando agora, né? Tá começando a. Porque a taxa básica de juros, taxa Selic, com dinheiro entrando no mercado, o crédito é mais barato, então se você vai fazer um financiamento hoje, você vai pagar muito mais barato. Por exemplo, a minha mãe financiou muito tempo atrás, tinha uma casa lá, ela pagava 12% ao ano. Hoje, eu acho que está uma taxa atrativa para fazer um financiamento, e isso vai aquecer bastante nos próximos anos o mercado imobiliário. Tanto que você vê a parte de construção, ela já está muito aquecida. Foi uma coisa assim, que a gente analisando os índices do ano passado, ano de pandemia, eu não lembro dos números agora, mas eu li um artigo, assustadora a crescente que teve do mercado civil. E aqui eu tenho amigos que trabalham que são construtores, que tem imobiliária e trabalham na venda direta, na construção, na operação. É um absurdo, não parou? É um negócio, é assustador. Não parou. É assustador. A câmera não está torta? E se você vê em empresas do setor, então não param de vender, assim, tipo, estão cada vez mais. É um setor que para os próximos anos ali tende a crescer bastante. Mas existem sim outras formas que você pode investir, por exemplo, o fundo imobiliário. Você também está investindo no setor imobiliário, né? Perfeito. Hoje, para eu investir no imóvel, eu preciso, ou eu entro numa linha de financiamento, ou eu tenho que ter um valor muito grande de recursos próprios para aportar e ter aquele imóvel, né? Mas existem fundos imobiliários, que daí você explica agora. Não, então assim, no fundo imobiliário, o que acontece? Você compra uma cota de um certo imóvel que às vezes você não tinha esse valor para comprar. Sei lá, vou dar um exemplo. Muitos fundos imobiliários eles compram, por exemplo, lá na Faria Lima, vários prédios gigantes, para você comprar como pessoa física, que seja um apartamento, alguma coisa lá, vai ser muito caro. Só que você comprar uma cota de um fundo imobiliário, você encontra cotas por 70, 80, 90, 100 reais, que é uma participação de um pedacinho disso daí. E ele vai te gerar um dividendo, que é um aluguel, referente àquele mesmo imóvel que está lá. Então, lógico que na pandemia também houve essa queda, né? Com os dividendos, com os aluguéis, com os crescimentos. Mas ele é uma alternativa, por exemplo, se você pensa ali para comprar um imóvel para locação. Eu não compraria um imóvel para locação, porque se você comprar um imóvel para locação, você vai receber, em média, 0,3% a 0,5% ao mês. Fora a dor de cabeça, inquilino... Na prática, eu acho que até menos em alguns casos. Não, eu dou uma média a nível Brasil. Seria isso, mas na prática... 0,3 a 0,5. Você vai pegar um fundo imobiliário, se você está pensando em aluguel, você vai pegar um fundo imobiliário e vai ter fundo imobiliário que vai te dar 0,7, 0,9 líquido de imposto de renda ao mês.
Líquido de imposto de renda. Sem te dar dor de cabeça, sem te dar... Então, assim, a responsabilidade de outra e sem contar também a liquidez, né? A outra vantagem do fundo imobiliário é essa. Qual que é a liquidez? Se você pegar seu imóvel e falar assim, eu tô com o meu imóvel parado lá, eu quero vender meu imóvel, você vende ele agora? Pode demorar meses. Vai depender, você precisa de uma oferta, você precisa de alguém. Agora, se você colocar uma venda de um fundo imobiliário, é uma ordem de um clique, 2 dias úteis está na sua conta. A bolsa te dá muito mais liquidez. Então, você está comprando uma participação de imóvel, só que você tem a vantagem de vender ele muito mais rápido. Bacana, legal, tá respondido, né? E aí, Júlio, alguma pergunta? Já está disparado o dinheiro do investimento, já. Hoje assim, para quem quer começar a investir, qual é o rumo que essa pessoa tem que tomar? Porque tem muita gente que não investe em nada. Geralmente na pandemia aí a gente teve muitos casos de que o pessoal, né, faz hoje para comer amanhã. Né? Como começar, além de poupar, né? O que fazer com esse dinheiro? Começando a guardar ali, sei lá, um pouquinho por mês, um pouquinho para um pode ser R$100, e um pouquinho para outros é 1.000, 10.000, enfim. Cada realidade é uma situação. Né? Mas como começar a investir? Eu joguei um pouquinho uma enquete antes falando de colchão financeiro. Colchão financeiro nada mais é do que uma reserva de emergência, né? É você ter um dinheiro ali. Alguns especialistas dizem, né? Você ter... O que é reserva de emergência? É você ter um dinheiro que te mantenha tudo. A escola dos filhos, a faculdade, carro, casa, por 3 meses. Alguns falam 6 meses, que é uma segurança. Ideal. A gente passou por uma situação em 2020 que foi totalmente inesperada. Quem diria que o negócio ia fechar, né? A gente passou o que é semelhante a isso? A greve dos caminhoneiros. Né? Que o Brasil virou uma loucura. Disso, né? Mas... nem perto. Uma fração. Uma fração do que aconteceu no ano passado. Mas o ano passado foi um desastre, né? Então, 6 meses, fala um pouquinho para nós. O ideal para quem eu não tenho nenhum dinheiro, eu quero começar a guardar, porque, sei lá, igual você mesma disse, é relativo. Às vezes eu conheci pessoas que ganhavam 50 e gastavam 50, e eu conheci pessoas que ganham 20 e guardam 15. É relativo de cada um. Então, assim, primeiro, comece a fazer isso quanto antes, né? E tentar deixar esse planejamento de pelo menos 6 meses é o ideal. E aonde colocar esse dinheiro do colchão financeiro? Então, esse do colchão financeiro, o ideal é que você coloque pelo menos ali no Tesouro Selic, né? Vai te dar 100% do CDI, você tem a liquidez, você pode resgatar imediato e não corre risco de perder dinheiro. Então, a primeira coisa, quando você pensa em colchão financeiro, você não pode correr risco, você tem que colocar em algo que você... sabe que é seguro. Pode render um pouco menos, que é o que vai acontecer, tem outras alternativas melhores, mas no colchão a gente tem que buscar a segurança para a gente, num caso de necessidade, por exemplo, sofrer um acidente, não posso trabalhar durante um período, não sei, então para isso que tem que pensar, né? Tem que se planejar. Legal. Gente, tem pergunta aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Josi? Fica de olho aí no negócio. Se alguém jogar alguma pergunta... Fala sobre o mercado variável. Vale a pena estudar um pouco sobre esse mercado ou é perca de tempo? É que na parte de renda variável, muitas pessoas, hoje na verdade tá meio que modinha, né? O pessoal quer entrar, vender como se você fosse ganhar muito dinheiro e dinheiro fácil. Nada é fácil, nenhum dinheiro vem de forma tão simples. Eu acho que o mercado de renda variável, eu acho que compensa sim estudar e ingressar, mas é aquele negócio, quando você não sabe nadar, você vai entrar na água, você começa primeiro, você coloca o dedinho para sentir como que a água tá. Depois que você estiver mais preparado, você vai entrando um pouquinho mais. Então sei lá, para uma pessoa que está querendo começar na renda variável, começa ali com cerca de 5% no máximo de exposição na carteira para sentir como que é. Né, e se habituar àquilo, porque uma coisa é você falar, não, eu sou agressivo, eu aceito oscilação, não tem problema nenhum. Outra coisa é você colocar o dinheiro lá e ver ele caindo. Da mesma forma que ele pode subir, mas eu já tive casos... Não, ele pode sumir, ele pode simplesmente desaparecer lá.
Assim, renda variável é risco. Você pode tanto ganhar muito dinheiro quanto você pode perder dinheiro. Só que dentro da renda variável você também consegue controlar o risco. Da mesma forma que existem empresas como Bradesco, existem outras empresas que você vai arriscar mais. Dá para você trabalhar. Pegando esse gancho já, a gente falou disso antes, mas explica pro pessoal o que é renda fixa. Renda variável, renda variável é isso, já falou, mas renda fixa. Só para dar um... Tá, o que é renda fixa? Renda fixa é assim, vamos lá. Vou te emprestar R$1.000. Vou te cobrar uns juros para você, né? Vou cobrar uns R$200 por mês. Nossa senhora. Eu quero uma renda fixa boa pra mim. Então eu te empresto 1.000, quero 200 por mês. Esse 200 por mês vocês estão pagando fixo. Isso é uma renda fixa. Então é basicamente um contrato, né? De certa forma, um contrato que você pode ter com o banco, com empresas ou com o próprio governo. E aí ele vai te dar uma remuneração fixa a cada certo período. Perfeito, entendido. Mais perguntas? Tá. Tá. Vamos falar o que tu acha que vai acontecer com a nossa Selic esse ano. O ano passado, se a gente for olhar para o mercado, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, Selic em 12, 14... 14,25. Meu Deus do céu! E agora chegar nesse... Paraíso fiscal. Com a Selic a 14,25, você colocava o seu dinheiro na poupança, dava 1% ao mês. Nossa senhora. Imagina para quem tem um volume grande de dinheiro, você colocar 1% ao mês, para não ter nenhuma dor de cabeça, nada. Então, não só nós aqui, como pessoas do exterior, colocavam dinheiro aqui. Então, por isso que eu falo que é paraíso fiscal. Porque fazia sentido, porque, vamos supor, lá nos Estados Unidos, a média dos juros, taxa básica lá, é em torno de 1 e pouco, 2% ao ano. Então, o que a gente está aqui hoje é uma realidade fora do comum dentro do Brasil. Historicamente, isso não existe. Não existiu. A nossa média no Brasil de taxa Selic é 10%. Tá? Mas assim, eu enxergo que uma taxa Selic num nível controlado hoje seria ali um pouquinho maior do que a inflação. Então, a inflação hoje ela está ali em 4 e pouquinho para 5% ao ano. Se colocar uma Selic entre 4 e 5, ela ficaria legal, tá? Mas, como a gente está vivendo um momento atípico, né, que é esse momento da pandemia, a gente teve que reduzir isso com um gap um pouco maior. A gente desceu ali para 2%, né? Isso fez com que as pessoas tirassem o dinheirinho lá da poupança, que estava confortável, e colocasse dinheiro no mercado. Então, a partir disso daí, a pessoa tirou o dinheiro de lá, começou a investir em imóvel, começou a comprar o painel solar, começou aí a economia começa a girar, né? Isso é bom para todo mundo. É bom para todos, porque assim, o dinheiro ele não pode ficar na nossa mão. O dinheiro ele pode estar no fundo que não seja, mas não pode ficar na tua mão, né? Ele tem que girar. Se você compra o pãozinho ali na padaria todo dia, aquele cara vai ter rentabilidade para colocar o painel na padaria dele. Porque a padaria tem um consumo bem alto, são bons clientes. Daqui a um pouco ele consegue comprar um carro novo, daqui a pouco ele consegue investir, comprar um imóvel, um terreno e assim vai girando. E o dinheiro vai passando. O cenário que a gente está vivendo hoje, ele meu Deus, é um paraíso. Ele é de incentivo fiscal, né? Então, é justamente essa ideia que coloque o dinheiro para girar, e também porque hoje a pessoa que trabalha lá, né, dona da padaria, também diminui o fluxo dela, porque tem muitas pessoas que estão em casa, então por isso que a gente tem que ter esse incentivo, né? Mas a tendência disso daqui para frente é que, como teve também a injeção de dinheiro lá do governo, dos R$600 e tudo mais, é que volte a subir um pouco. Volte a subir, imagina uma Selic a 10, 14% ao ano. Não, eu acho que isso nunca mais aqui no Brasil, se Deus quiser. Mas eu acredito em algo ali em torno de 5 a 8%, uma variação ali dependendo para poder fazer, para controlar, seja o ideal para o nosso país. Então, eu também acredito nisso, que esse ano a Selic ela
vai subir um pouquinho. Aos poucos ela sobe, porque assim, você começa a ver pelos preços, né? Você vai no mercado, hoje as coisas estão mais caras. Vamos falar de outra coisa. Já estão subindo. Então, quando os preços das coisas em geral, no mercado em geral, começam a subir, você tem que subir a taxa Selic para poder controlar. Só que eles vão começar isso gradativamente. Então, aos poucos, né? Eu não sei exatamente se na próxima reunião, ou daqui 3, 6 meses, mas aos poucos eles vão começar a subir um pouquinho. E, consequentemente, as taxas de juros também. As taxas de juros tendem a subir um pouco. Então, hoje é um momento para quem quer pegar um crédito para financiar energia solar, agora. Financiar uma casa, um empreendimento. Acho que hoje é o melhor momento para você pegar esse dinheiro, né? Para aproveitar que a gente está nessa situação atípica do país. Legal, é isso aí. A gente fala isso para os clientes, eles acham que parece papo de vendedor, né? Mas não é o cenário econômico. Se você ir um pouco a fundo, estudar, ler alguns artigos, você já tem informação suficiente para ver como é que está se comportando o mercado. Um exemplo ali, se você pegar, por exemplo, mas eu tenho dinheiro, já estou com 1 milhão ali, tá guardado e eu vou construir meu imóvel com esse 1 milhão. Compensa eu construir o meu imóvel com isso aí? Eu acredito que não. Eu acredito que compensa você pegar um crédito, deixar esse 1 milhão com uma rentabilidade e pagar ali 6,5% de juros ao ano. Porque com você pegar um investimento de 1 milhão, você vai conseguir uma rentabilidade, se você pensar ali com segurança, 1% ao mês, uma renda fixa de longo prazo. Dá para chegar nisso daí. Então, você vai pegar os juros a 6,5% e vai receber 12. Então compensa você não gastar esse dinheiro. Super compensa. Perguntas. Fala mais alto, senão as pessoas não te escutam. Felipe Lomenck. Felipe! Felipe! Oh, meu Deus, vamos lá. Hoje, qual a maior necessidade do brasileiro para fazer parte deste mundo do investimento? Eu acho que é educação. Eu acho que, pelo menos eu penso que aqui no Brasil, desde pequeno a gente devia na escola Meu Deus, ter alguma matéria ali de educação financeira, alguma coisa nesse sentido. Que isso daí hoje é mais a critério de cada pai, né, que educa o seu, mas eu acho que a partir disso ali, também a parte de assessor, com o meu trabalho, a gente está ajudando bastante nessa questão de educação. A gente vê muitos assessores fazendo palestras, lives educativas. E com isso as pessoas vão pegando um pouquinho mais de conhecimento, né? É uma coisa que a gente vai galgando aí passo a passo, mas no longo prazo aí, acho que todo mundo tende a evoluir. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, em média 99% das pessoas investem em bolsa de valores, algum coisa nesse sentido, e 1% em renda fixa. Aqui é o inverso. Aqui no Brasil, mais de 90% da população hoje investe em poupança, renda fixa, e o restante ali que investe em renda variável. Eu li essa semana passada que 0,26 ou 29% da população brasileira faz investimento, né? É muito pouco ainda. Uhum. Caramba, isso é muito... Mas é por educação, assim, as pessoas têm medo, né? Volta aquela historinha de entrar na piscina. Então entra um pouquinho, coloca o dedinho e vai indo devagar. A educação financeira é um assunto, um tema que deveria ser abordado nas escolas. Uhum. Porque muitos pais não têm propriedade para falar disso. Não tem. Não tem. A não ser... tem tanta coisa que poderia ser abordada para a criança, e é igual você ensinar... o Felipe está em treinamento comigo aí, ele sabe. Eu falo, cara, tem que mudar os hábitos. Ele quer um desafio, aceitou, quer né, crescer e tal, só que tem que mudar os hábitos. Para mudar os hábitos, tem que mudar a mentalidade. Ele já deu o primeiro passo. Só que é igual, ele tem uma nenê de 3 anos. É igual ensinar a Alice a limpar a bunda. Quantas vezes ele vai ter que ensinar isso? Ela ir no banheiro sem usar fralda. O Jô tem 2 crianças. Demora ou não demora para criar esse hábito? Uhum. Demora. Investir, guardar é a mesma situação, porque a gente não tem esse hábito. A maioria dos nossos pais não tem. A maioria. Na verdade, hoje o que o brasileiro quer, né? Não generalizando, mas o que a maioria do pessoal quer. Eles pensam no cartão de crédito, né?
Eles querem de qualquer jeito o cartão de crédito, né? Vai quebrar o galho, quebra o galho, depois o cartão te arrebenta com o galho no meio, né? Os caras têm esse negócio do querem o crédito, eles não querem fazer um investimento para usar o lucro, né? Do investimento que ele teve. Tem que mudar a mentalidade brasileira, mas eu acho que a gente tá caminhando para um Brasil melhor, né? A gente vê mais pequenos empresários, pequenos negócios, pessoas arriscando mais, metendo a cara. É um negócio que nos apavora. Dólar é um assunto complicado, né? Porque ele é muito volátil, muito volátil. O que eu enxergo do dólar? O risco, há algum tempo atrás, estava muito alto. Teve a questão da queda da Dilma. O que aconteceu? O estrangeiro começou a tirar muito dinheiro do país. Tá, imagina, vamos lá, você tem a segurança de você investir a 2% lá nos Estados Unidos na taxa Selic. Você vai colocar o seu dinheiro no Brasil a 4%? Você tem que ver, o Brasil está te oferecendo 4%, estou dando um exemplo, né? Você tem que avaliar o risco. Qual que é o risco do Brasil? Imagina alguém enxergando de fora o país, teve impeachment e não sei o que, e não sei o que. Gente invadindo o palácio. O que começou a acontecer? Todo mundo que é de fora do país começou a enxergar, falou, ele é uma bomba relógio, vamos começar a tirar o nosso dinheiro de lá. E quando saiu muito dinheiro do país, o dólar começou a subir. Então, eu acho que agora, passando a pandemia, todo mundo vacinado, as coisas começando a rodar e saindo as reformas, a tendência é que o investidor estrangeiro retorne com dinheiro para cá. E quando entrar esse dinheiro, o dólar vai dar uma caída. Uma caída, você vê o dólar a R$3, provável. Mas assim, eu acho que um dólar para ficar num patamar legal ali, hoje entre 4 e 4,50. Alguma coisa num patamar legal. Isso já seria um sonho. Isso já é totalmente fora da nossa realidade, do que está acontecendo hoje. Mas assim, se vai subir, se vai cair, eu acredito eu enxergo, igual você falou, as coisas pelo lado positivo. Então, na minha visão, a gente já passou pelo pior e o melhor está por vir, né? Então, as coisas vão melhorar para cá, o dinheiro estrangeiro também vai começar a voltar e o dólar deve dar uma caída ali. Uma melhorada. Temos mais perguntas. Tem que encerrar esse negócio aí. Daqui a pouco cai esse negócio. Acho que é uma hora. Se alguém tem mais alguma pergunta para fazer. Ninguém? Acabou? Então tá bom. Ai, Deus. Vamos encerrar então? Depois o José corta essas minhas indes e vindes até o celular. Que eu não enxergo nada. Nem tu enxerga ali, né? Não enxergo. Eu não enxergo nem meu rosto. Então tá. Nathan, queria te agradecer a presença. Eu acho que a gente pode marcar mais. Tem mais assunto para debater entre as reformas. E quando tu falou das reformas, eu nem... Tem bastante coisa acontecendo que muitas das pessoas não estão a par do que está acontecendo. E isso impacta no dia a dia. Sim. Né? Principalmente, eu cuido bastante do que está acontecendo e cuido pouco, eu acho ainda. Mas impacta no meu negócio. Né, impacta para o meu cliente, impacta no poder de compra, na decisão dele. Então tem muita coisa que a gente pode debater. Muito obrigada pelo tempo que você dispôs para nós. Espero que a gente possa marcar mais. Eu que agradeço pelo convite aí de estar podendo participar da live com você. E estou à disposição ali para a gente fazer umas novas lives ali com alguns temas às vezes diferentes. Dá para a gente poder trabalhar isso. Show de bola. É isso? Fechou? Fechou Goiás? Quer falar alguma coisa, José? Não. Ai, que ele pegou o celular e filmar ele assim, olha. Então tá. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau.